A CPAD convida a todos para a 23ª Conferência de Escola Dominical em João Pessoa, Paraíba. Plenárias, seminários e workshops de 17 a 20 de setembro na Assembleia de Deus. Avenida Coelho, Lisboa, 553, Jaguaribe. Com a presença de Cláudio Honor de Andrade, Alexandre Coelho, Elianai Cabral, César Moisés e tantos outros. Inscrições e informações no site editoracpad.com.br/eventos. 23ª Conferência de Escola Dominical em João Pessoa. Uma realização CPAD. Subsídios. Lições bíblicas. Jovens. Lição 4. A era da informação instantânea. A paz do Senhor Jesus. A lição de número 4. O tempo passa muito rápido e nós estamos aí estudando esse tema que visa analisar, ainda que de maneira muito rápida e muito breve, os principais acontecimentos, mudanças e, consequentemente, os desafios que esses acontecimentos e mudanças trouxeram para a nossa realidade vivida nesse novo século, século XXI. E hoje falando acerca da era da informação instantânea. Apesar da internet, a rede mundial de computadores existir há muito tempo, há muitas décadas, existindo internamente, nos Estados Unidos, dentro de áreas extremamente privadas, só posteriormente popularizada, nós vamos experimentar a existência mesmo da internet sem fio apenas recentemente, quando os celulares, os aparelhos móveis, à distância conseguem acessar a rede mundial de computadores e ter então esse acesso à informação de maneira instantânea. E aqui nós percebemos, quando vamos falar sobre esse assunto, que não existe limite para se falar de praticamente nenhum assunto, mas sobre esse ainda mais, porque é o assunto do momento, é um dos grandes acontecimentos desse século XXI, é a possibilidade da informação chegar da forma como ela tem chegado, de maneira tão instantânea, tão rápida, e de forma que as pessoas conseguem ter acesso às interpretações das coisas que aconteceram de maneira muito rápida. E aqui eu digo as interpretações por quê? Porque o fato em si, ele é visto de vários ângulos. Então, cada agência de notícias transmite o fato com a ênfase que, na verdade, segue a tendência da filosofia da agência de notícia, que financia, que cuida desse trabalho de propagação de notícias, seja ela notícias veiculadas apenas pela internet, seja ela jornais que são impressos, mas também tem sua versão digital, seja ela mídia televisiva, radiofônica, seja qual for o tipo de mídia, ela segue uma tendência, ela segue aí uma filosofia. Então, o que é importante é o acesso hoje restrito à informação. Mas seria interessante o professor de escola dominical trabalhar com a ideia de que existem perigos que envolvem essa questão da informação instantânea. E eu diria que não apenas a informação, mas sobretudo a comunicação proporcionada por esse novo tempo, onde você não tem limites para fazer, entre aspas, amigos. Você conhece pessoas e as pessoas de diversos lugares, pessoas que às vezes você não tem condição de checar a sua identidade e não sabe de fato quem é que está do outro lado, quem é que está lá à distância se comunicando com a gente. A gente tem apenas ali o avatar, aquela imagem, aquela imagem, aquele perfil que se apresente, que inclusive pode apresentar até mesmo uma foto falsa. Mas o fato é que a informação hoje faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia, de maneira que nós não temos tempo de digerir os assuntos que nos chegam, que nos vêm aos ouvidos, nos chegam aos olhos, e a gente passa a falar de diversas coisas, de diversos temas, de diversas questões, sem necessariamente dominarmos o assunto e sem termos ideia
de todos os contornos que cercam aquele assunto. Consequentemente, nós discutimos acerca daquilo sem saber, de fato, o surgimento, às vezes, de um determinado problema, de uma determinada questão. Nós ficamos à mercê daquilo que nos é transmitido. E aquilo que nos é transmitido não é transmitido de forma neutra. Não há transmissão neutra de informação. A transmissão da informação segue, evidentemente, uma filosofia, um propósito. Tem uma finalidade, um objetivo muito claro. E o importante dentro desse tempo é saber discernir. É saber discernir de onde vem a informação. A informação vem de fontes e essas fontes não são neutras, essas fontes têm financiamento, essa fonte tem gestão, essa fonte tem uma organização por trás que está trazendo essas informações. E essas informações, elas servem para formar a nossa mentalidade, a nossa visão de mundo acerca de tudo que nos cerca. Então a grande questão é, como é que nós estamos formando a nossa visão de mundo? Como é que nós concebemos a nossa forma de ver o mundo, né? A nossa cosmovisão, a nossa capacidade de enxergar a realidade que nos cerca. Como é que a gente consegue ver isso? Como é que é esse processo de formação de mentalidade? Então, a quantidade de informação que nos advém, a forma como essa informação é absorvida por nós, vai aculturando, vai criando, na verdade, uma plataforma, vai criando em nós um costume de análise das coisas, seguindo sempre aquela mesma maneira de se ver. E quando nós nos envolvemos dessa tal forma com isso, nós não nos damos, né, em si, não percebemos que estamos sendo envolvidos dentro daquela maneira de enxergar a realidade. E quando a gente vai se dar conta, nós já estamos tendo opiniões que não são as opiniões nossas, são as opiniões que as agências de notícias querem que nós temos acerca da realidade, ou que nós tenhamos acerca da realidade. Então é importante evidenciar a importância do acesso à informação, mas também o cuidado que se deve ter ao cruzar informações. Mas como nós temos uma vida muito corrida, veja que decorrência do processo de globalização, da jornada de trabalho cada vez mais sobrecarregada, nós não temos tempo de repente de checar uma mesma notícia em 3, 4 agências diferentes de notícia, canais diferentes de notícia que sejam procedentes de fontes diversas, para que nós pudéssemos cotejar essas informações e aí fazermos, né, termos uma visão um pouco mais crítica daquele mesmo problema que está nos sendo apresentado. Então veja bem, a era da informação instantânea trouxe muitos benefícios? Sim, ela trouxe muitos benefícios, porém essa mesma era da informação instantânea vem trazendo grandes prejuízos, prejuízos inimagináveis. Por quê? Porque nós absorvemos culturas e aspectos culturais e pontos de vistas que não são ponderados por nós. Nós não temos condição e não temos o acesso a toda a informação, a todo fato, para podermos ter uma visão mais crítica, mais elaborada, mais madura e mais desenvolvida acerca daquele tema. Então, é importante o professor de escola dominical, ele mesmo em si, ter essa visão, ele ter essa capacidade de fazer uma análise um pouco mais crítica e ponderada das coisas e, ao mesmo tempo, passar essa visão para o seu aluno de escola dominical, para o seu jovem que está diante de você na sua classe, para que ele também possa exercer isso. E isso é importante não só acerca da informação que nos chega via internet, via telejornal, via rádio, enfim, televisão, ou seja, qualquer outro meio, mas até mesmo ao vivo. Aquilo que nós ouvimos, até mesmo na nossa igreja, aquilo que nós escutamos de pregadores, aquilo que nós lemos de escritores, aquilo que nós ouvimos de ensinadores, precisa ser ponderado, precisa ser avaliado, precisa ser averiguado. Não basta eu apenas me simpatizar, gostar do tom de voz, gostar da forma como se fala, apreciar o estilo que se escreve, enfim, é necessário ter capacidade para avaliar, é necessário ter capacidade para ponderar e aí sim fazer a minha análise e tirar as minhas conclusões. Esse tempo trouxe essa capacidade, mas só que essa capacidade que parecia, num primeiro momento, favorecer o acesso à informação, também acaba nos tornando extremamente passivos do ponto de vista cultural, porque nós não temos tempo de digerir informações, não temos tempo de cruzar informações, checar a veracidade das informações, checar os conteúdos que estão chegando até nós e assim nos cuidar, para que a nossa mentalidade não venha a ser formada segundo a maneira como os
proponentes de determinadas filosofias querem que a nossa mentalidade seja. Que a gente tenha capacidade, que a gente tenha condição de poder fazer essa avaliação, poder fazer essa ponderação, porque isso vai trazer saúde mental, vai trazer um melhor desenvolvimento e vai trazer também uma capacidade de organização da nossa vida de maneira muito melhor. Que Deus te abençoe, que essa aula seja ricamente abençoada, que você seja muito bem sucedido na transmissão dessas informações e no diálogo com seus alunos a cada novo domingo. Que Deus te abençoe. CPAD, 75 anos. A editora da Escola Dominical. Uma história brilhante, escrita